O sertão esculpe a criatura no murro, no sol de estalar o couro e na sede que faz a língua virar um pedaço de lixa seca na boca. E com José Leite de Santana, a natureza foi ainda mais madrasta. Antes de ser o santo de Mossoró, antes de ser o terror das volantes, ele foi um menino que viu a cor do mundo através da fumaça de pólvora e do vermelho do sangue que escorria pelas frestas de uma porta de madeira. Imagine a cena, uma noite de breu total no interior de Pernambuco. O silêncio da caatinga é cortado não pelo pio da coruja, mas pelo grito de um homem sendo humilhado. José, ainda com a pele fina da infância, estava encolhido no canto da casa de taipa, sentindo o cheiro de suor e medo que emanava de seus pais. Um potentado da região, daqueles que acham que Deus é só um detalhe e que a lei mora no cano do seu rifle, tinha vindo cobrar uma dívida de honra que não existia. O menino viu quando a coronhada abriu a testa do pai. Viu quando as mãos grossas dos jagunços rasgaram o pouco que a dignidade lhes restava. Ali, naquele exato momento, enquanto o barro da parede tremia com a violência, algo quebrou dentro de José. Mas não foi o medo que o tomou. Foi uma metamorfose visceral. O choro secou na garganta. Os olhos dele, antes inocentes, tornaram-se duas pedras de amolar, frias e cortantes. Ele percebeu que, naquele mundo de lobos, o cordeiro só servia para o banquete. Um dia, ele sussurrou para o escuro: "Eu vou ter o poder de decidir quem vive e quem morre." Anos depois, esse mesmo rapaz, fugindo da miséria que parecia uma sombra colada nos calcanhares, fez o que poucos cangaceiros ousaram. Ele buscou a ordem para aprender o caos. José alistou-se no exército, mas não se engane, não foi por patriotismo. Foi por sede de técnica. Ele queria saber como a máquina de matar funcionava por dentro. No quartel, ele não era apenas um recruta. Ele era uma esponja embebida em ódio e disciplina. Enquanto os outros soldados reclamavam da marcha e do peso da mochila, José sentia o peso do fuzil Mauser como se fosse uma extensão do próprio braço. Ele aprendeu a balística, a trajetória da bala que rasga o vento, o clique seco do ferrolho que anuncia o fim de uma vida. Ele se tornou um atirador de elite. Um homem capaz de acertar o olho de um carcará a 100 metros de distância sem que a mão tremesse 1 milímetro sequer. A prova de fogo veio em 1924, na Revolução Paulista. José foi mandado para o sul, para o asfalto frio e as metralhadoras que cuspiam fogo sem parar. Ali, ele viu a morte industrializada. Viu corpos empilhados em trincheiras urbanas. Viu o que o aço faz com a carne humana quando é guiado por táticas militares. Ele lutou como um demônio. Dizem que, no calor da batalha, ele se movia entre os escombros com a agilidade de um réptil, silencioso e mortal. Foi ali que ele ganhou a casca. O soldado José morreu naquelas ruas cinzentas, e o que sobrou foi um predador. Quando ele desertou e voltou para o Nordeste, o sertão sentiu o seu passo. Ele não voltou para a roça, ele voltou para o mato, mas não como um bicho acuado. Ele voltou como a jararaca. O nome não veio por acaso. No sertão, a jararaca é a morte que não avisa. Ela se camufla na folhagem seca, no cinza dos troncos, na poeira do chão. Ela fica ali, estática, um rolo de músculos e veneno, esperando o momento exato do bote. José Leite assumiu essa alcunha com orgulho. Ele era o cangaceiro que não gritava antes de atirar. Ele era o que estudava o terreno, o que calculava o vento, o que aplicava a estratégia militar no meio da caatinga bruta. O primeiro bando que ele integrou logo percebeu: jararaca era diferente. Ele limpava a arma com uma obsessão religiosa. Ele ensinava os companheiros a não desperdiçar munição. Cada bala é uma vida, e eu não gosto de desperdiçar vida de graça, dizia com aquela voz rouca que parecia o guizo da cobra.
Mas o destino de Jararaca estava selado para algo maior. A sua fama de estrategista e atirador impecável cruzou os estados, saltou de bando em bando até chegar aos ouvidos do rei. Lampião, o capitão Virgulino, sempre teve um pé atrás com quem sabia demais da vida militar. Ele temia a traição, temia o homem que pensava como o inimigo. Mas ele também precisava de generais. O encontro foi num final de tarde, num lajedo que parecia estar pegando fogo sob o sol poente. Lampião, rodeado por seus melhores homens, olhou para aquele cabra de farda rasgada e olhar de aço. Me disseram que tu é um bando de um homem só, Jararaca, disse Lampião, ajeitando os óculos de ouro. E que tu atira melhor que meus melhores cabras. Jararaca não baixou a cabeça. Ele sentia o cheiro da pólvora vindo do bando de Lampião. O cheiro do poder. Eu não atiro melhor, capitão, respondeu Jararaca, a voz fria como o cano do rifle. Eu apenas não erro. Aquelas palavras selaram o pacto. Jararaca entrou para o grande bando, mas ele era um estranho no ninho. Enquanto os outros cantavam chachado e contavam vantagens, ele ficava na sombra, observando, calculando. Ele sabia que o cangaço era um ciclo de sangue que sempre terminava em terra. O que ele não sabia é que a sua própria terra o esperava em uma cidade chamada Mossoró, onde ele deixaria de ser apenas um homem para se tornar um milagre sangrento. Quando Jararaca entrou oficialmente no círculo de confiança de Virgulino Ferreira da Silva, o sertão sentiu um arrepio. Não era como a chegada de um cangaceiro comum, daqueles que chegam atirando para o alto e gritando o próprio nome para espantar o medo. Jararaca chegou como uma sombra, um homem que parecia carregar o silêncio dos cemitérios dentro do bornal. Lampião, matreiro que só ele, olhava para Jararaca com aquele olho que tudo via. O olho que pesava a alma do cabra antes de pesar o ouro. O capitão respeitava o homem que conhecia a tática dos macacos, mas também dormia com um olho aberto. Ter Jararaca por perto era como ter uma arma de luxo. Era bom para a batalha, mas perigoso se o cano virasse para o lado errado. Jararaca, disse Lampião certa vez sob a sombra de um juazeiro centenário, tu tem o jeito do exército, mas o coração do mato. Me diga uma coisa, tu luta por dinheiro, por fama ou por ódio? Jararaca estava sentado numa pedra, limpando o ferrolho do seu fuzil com um pedaço de sebo. Ele parou o movimento, olhou para o capitão e respondeu com aquela calma que fazia os outros cangaceiros se afastarem. Capitão, dinheiro acaba, fama é vento que passa e o ódio a gente gasta. Eu luto porque é a única coisa que me faz sentir que eu ainda estou vivo. No dia que eu parar de lutar, o senhor pode cavar minha cova, porque o resto já morreu faz tempo. Lampião deu uma risada curta, seca, que não chegava aos olhos. Ele entendeu que Jararaca era um nihilista do sertão, um homem que não tinha nada a perder porque já tinha entregado tudo para a guerra. A dinâmica do bando mudou com a presença dele. Jararaca não era de festas, não era de chachado. Ele era o instrutor. Ele começou a ensinar aos cabras o que aprendeu na Revolução de 24. Ensinava a como se posicionar em triângulos de fogo, como flanquear uma volante sem ser percebido, como poupar a pólvora preciosa. O tiro que não mata, alerta o inimigo, ele repetia. Os cangaceiros, homens brutos de coragem cega, começaram a olhar para a guerra como uma ciência. Sob a tutela de Jararaca, o bando de Lampião deixou de ser apenas uma horda para se tornar um exército nômade. Mas a maior prova de fogo estava sendo cozinhada na mente ambiciosa de Lampião. O capitão queria um feito que ecoasse até no Rio de Janeiro. Ele queria tomar uma cidade grande, uma capital de província. Ele queria Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mossoró não era uma vila qualquer. Era a terra da resistência, um lugar de gente de fibra, de comércio forte e de um povo que não baixava a testa para coronel nem para bandido. O plano de Lampião era audacioso e temerário.
Muitos cangaceiros veteranos balançaram a cabeça. É mexer com vespeiro, capitão, diziam. Mas Jararaca, com seu espírito de soldado, viu ali o seu destino. Ele ajudou a traçar as rotas. Ele calculou o tempo de marcha. Ele era o general das sombras que desenhava o ataque. Naquela marcha em direção ao Rio Grande do Norte, Jararaca parecia mais vivo do que nunca. Ele sentia o cheiro do grande combate chegando. Dizem que na véspera da invasão, o bando parou para descansar. Lampião estava inquieto. Jararaca se aproximou e pela primeira vez tomou a iniciativa de falar. Capitão, Mossoró não vai ser como as outras. Eles têm trincheiras, têm homens armados no alto das igrejas e têm um prefeito que dizem ser mais brabo que siri na lata. O senhor quer mesmo entrar lá? Lampião ajeitou os bornais de couro, o brilho das moedas de ouro refletindo o sol poente. O mundo precisa saber quem é o rei, Jararaca. E tu, o que tu quer de Mossoró? Jararaca olhou para o horizonte onde a silhueta da cidade já se desenhava na distância. Eu quero ver se o que eu aprendi na escola dos homens serve para vencer a fúria de Deus. Porque amanhã, capitão, amanhã o Senhor vai ser o diabo e eu vou ser a foice. O pacto estava selado. O que Lampião não percebeu ou fingiu não ver é que Jararaca não falava de vitória. Ele falava de sacrifício. Na cabeça militar de Jararaca, ele sabia que Mossoró seria um moedor de carne. Mas para um homem que já se sentia morto por dentro, o inferno era apenas um novo campo de batalha. E assim, ao som do bater dos cascos e do tilintar das armas, o bando avançou. Jararaca ia na frente, os olhos fixos na torre da igreja de São Vicente. Ele não sabia, mas aquela torre seria o seu calvário, e o povo daquela cidade seria o seu juiz, e mais tarde, o seu devoto. O dia 13 de junho de 1927 não amanheceu, ele explodiu. O sol ainda nem tinha tido tempo de lamber o topo das carnaúbas, quando o som dos búzios e dos gritos de "Viva o Capitão Lampião!" rasgaram o ar. Era o aviso. O lobo tinha chegado à porta do curral. Mas Mossoró, compadre. Mossoró não era curral de ninguém. O prefeito Rodolfo Fernandes, um homem que tinha o aço na espinha, não fugiu como tantos outros. Ele transformou a cidade numa fortaleza. Trincheiras foram cavadas, sacos de areia empilhados e cada janela de sobrado virou uma fresta de morte. O povo estava lá, com rifles velhos, espingardas de caça e o ódio de quem defende o seu chão. Jararaca estava na linha de frente. Ele não gritava. Enquanto os outros cangaceiros gastavam fôlego e munição atirando para o alto, ele se movia como uma sombra tática, de poste em poste, de muro em muro. Ele olhava para a torre da igreja de São Vicente e via o brilho dos canos dos fuzis dos defensores. Ali, pensou ele, é onde a guerra se decide. Avancem, seus frouxos, gritava Sabino, um dos chefes de Lampião. Mas o fogo que vinha de Mossoró era uma chuva de chumbo. Lampião, lá de trás, observava com o binóculo, vendo o seu bando ser fustigado como nunca antes. A estratégia militar de Jararaca era a única coisa que impedia um massacre imediato dos cangaceiros. Ele dava ordens curtas. Cobre à esquerda. Não levanta a cabeça, desgraçado. O combate se concentrou perto da estação ferroviária e da igreja. O cheiro de pólvora queimada era tão forte que parecia que o próprio ar tinha virado veneno. Foi nesse momento, no auge do tiroteio, que o destino cobrou a conta de Jararaca. Ele se levantou para mudar de posição, buscando um ângulo melhor para silenciar um atirador que estava no alto de um sobrado. Foi um segundo. O tempo de um piscar de olhos. Uma bala. Ninguém sabe de quem, se de um soldado ou de um civil defendendo a honra, rasgou o ar e encontrou o peito de Jararaca. O impacto foi como o coice de uma mula. O homem que nunca errava sentiu o erro do destino penetrar sua carne. Ele caiu no chão quente, o sangue começando a encharcar a farda de brim que ele tanto zelava. Mas Jararaca não era homem de entregar os pontos no primeiro baque. Ele se arrastou, deixando um rastro vermelho na poeira de Mossoró, tentando ainda disparar o seu Mauser.
Lá atrás, Lampião viu a situação degringolar. Mossoró era um inferno de resistência. O capitão, percebendo que a derrota era certa e que a noite trazia o perigo das volantes de reforço, deu a ordem que nenhum cangaceiro queria ouvir. Recuar! Recuar agora! O bando começou a debandada. No caos da fuga, entre cavalos relinchando e o fogo cruzado, Jararaca ficou para trás. O general das sombras, o estrategista do rei, estava lá caído, ouvindo o som dos passos dos seus companheiros sumirem na distância. Ele chamou, talvez tenha gritado, mas o cangaço tem uma lei cruel. Quem não caminha, vira rastro. A solidão de Jararaca naquele momento foi mais dolorosa que o tiro. Abandonado pelo bando que ele ajudou a treinar, ele se viu cercado pelo silêncio da cidade que começava a comemorar a vitória. Ele tentou se esconder numa vala, entre os trilhos da linha férrea, abraçado ao seu fuzil, como se fosse a única coisa que restava de sua humanidade. Quando os defensores de Mossoró saíram das trincheiras, não encontraram o grande Lampião. Encontraram um homem ferido, sangrando, com os olhos de Jararaca ainda acesos de uma fúria desesperada. "Ali está um!" gritou um popular. Jararaca foi cercado, não por soldados, mas por uma multidão de gente comum, armada de paus, pedras e o desejo de vingança por todo o medo que o cangaço impunha ao sertão. Ele foi capturado ali, na poeira da derrota, enquanto o sol se punha sobre a terra da resistência. O homem das táticas militares estava agora à mercê da justiça bruta do povo. "Epa! Calma aí, meu compadre. Antes de eu contar como foi que esse cabra ferido virou o centro das atenções de uma cidade inteira, eu preciso de um pedágio." Se tu tá gostando desse caos, se o sangue tá fervendo com o relato desse combate, não esquece de deixar o teu like aí embaixo. Se inscreve no canal, que o like é a munição que faz a gente continuar essa marcha por essas histórias esquecidas. Ajuda esse contador de causos a manter a fogueira acesa. Era a calada da noite de 18 de junho de 1927. O céu de Mossoró estava carregado, um breu tão denso que parecia que a própria luz tinha medo de sair de casa. Na cadeia, o silêncio era interrompido apenas pelo arquejar sofrido de Jararaca, que ainda lutava contra a infecção que lhe comia o peito. De repente, o barulho de chaves. A porta da cela se abriu com um rangido que pareceu um grito. 3 ou 4 homens entraram. Não eram juízes, não eram médicos, eram soldados, com os olhos vidrados e o hálito cheirando a cachaça e covardia. "Levanta, Jararaca!" disse um deles, a voz baixa, mas carregada de uma maldade antiga. "Tu vais ser transferido. O governo quer tu em outra cidade." Jararaca, que de bobo não tinha nada, olhou para as faces daqueles homens sob a luz fraca de um lampião. Ele viu que não havia documentos, não havia ordens oficiais. Havia apenas os rifles e as cordas. Ele deu um sorriso amargo, um filete de sangue escorrendo pelo canto da boca. "Transferido, é?" sussurrou o cangaceiro. "Sei bem para onde vocês querem me levar, pois me ajudem, que minhas pernas já não obedecem como na Revolução." O homem que enfrentou batalhas em São Paulo e as brenhas do sertão precisou ser carregado. Ele estava tão fraco que parecia um fardo de estopa velha. Foi jogado na carroceria de um caminhãozinho que saiu cortando as ruas desertas de Mossoró. O sacolejo do carro nas pedras de calçamento era um suplício. Cada solavanco fazia a bala dentro do seu peito dançar na carne. Mas Jararaca não soltou um gemido. Ele guardava o resto de sua força para o ato final. O destino não era outra cidade. O caminhão parou diante dos portões do cemitério de São Sebastião. O silêncio do Campo Santo era absoluto. Os soldados o desceram do carro. Ali, sob a luz de uma lanterna que balançava ao sabor do vento frio, Jararaca viu o que já o esperava. Uma cova. Uma abertura retangular na terra escura, aberta às pressas, cheirando a barro fresco e fim de linha.
É aqui tua nova casa, bandido, rosnou um dos carrascos. Dizem os relatos mais viscerais daquela noite que a crueldade não parou na execução. Queriam que ele se humilhasse, queriam que ele chorasse, que pedisse perdão aos pés dos homens de bem. Um soldado, querendo mostrar valentia agora que o leão estava acorrentado, deu um chute na ferida aberta de Jararaca. O cangaceiro caiu de joelhos na beira do buraco. Ele olhou para cima, para as estrelas que se escondiam entre as nuvens e depois para os seus matadores. "Benali podem atirar", disse Jararaca, com uma voz que naquele momento recuperou toda a autoridade militar dos seus tempos de oficial. "Mas saibam que vocês estão matando um homem que sabe morrer. Vão ver agora como morre um soldado de verdade." Não esperaram mais. Um golpe de coronha o jogou para dentro da cova. Dizem alguns que ele ainda estava vivo, os olhos abertos, quando o primeiro disparo de misericórdia, que de misericórdia não tinha nada, estourou o seu silêncio. Outros, com a voz trêmula, contam que ele foi enterrado ainda respirando, sentindo o peso da terra de Mossoró sufocar o resto de vida que a bala não conseguiu tirar. Os soldados trabalharam rápido, a pá batendo na terra, o som seco do soterramento. Em poucos minutos, Jararaca não era mais do que um monturo de terra fresca num canto esquecido do cemitério. Os homens limparam o suor, guardaram as armas e saíram dali, achando que tinham acabado com o problema. Mal sabiam eles, meu compadre, que ao enterrar o homem, eles estavam plantando a semente do mito. O sangue de Jararaca, misturado àquela terra, ia gerar algo que Mossoró nunca mais conseguiria apagar. O bandido tinha morrido, mas o santo acabara de nascer no escuro daquela cova sem cruz. Na manhã seguinte àquela noite maldita, o cemitério de São Sebastião amanheceu com um segredo mal guardado. O rastro de sangue na entrada e a terra remexida num canto sem nome denunciavam o que a autoridade queria esconder. A notícia correu como vento em dia de tempestade. O Jararaca foi morto e enterrado igual a um bicho. O povo de Mossoró, que dias antes queria o couro do cangaceiro, sentiu um aperto no peito. O sertanejo pode ser bruto, compadre, mas ele não suporta a covardia com quem já está vencido. A imagem daquele homem jovem, militar de porte e olhar de águia, sendo jogado numa cova sem oração, começou a pesar na consciência da cidade. As primeiras beatas começaram a visitar o local. Levavam uma vela, uma flor de plástico, um raminho de arruda. Rezavam um Pai Nosso, não pelo cangaceiro sanguinário, mas pela alma do cristão que não teve direito a um padre. E foi aí, meu patrão, que o sobrenatural fincou o pé na poeira. Dizem que uma mulher, com o filho ardendo em febre e desenganado pelos médicos, foi até a cova de Jararaca. Em desespero, ela tocou na terra fresca e pediu: "Tu que sofreu tanto no fim da vida, olha por essa criança que não tem culpa de nada." No dia seguinte, o menino acordou limpo de toda a doença. A notícia estourou. O cangaceiro fez o milagre. De repente, o bandido que Lampião abandonou virou o advogado dos aflitos. O povo começou a dizer que Jararaca, no momento da morte, se arrependeu. Que aquele sofrimento todo na cela foi a sua purificação. O túmulo, que era para ser um lugar de esquecimento, virou o lugar mais visitado de Mossoró. Começaram a aparecer placas de mármore: "Graça alcançada", "Obrigado, Jararaca". A prefeitura tentou proibir, a igreja torceu o nariz, mas não se governa a fé de um povo que viu o sangue de perto. O túmulo de Jararaca tornou-se um altar popular. No dia de finados, a multidão ao redor do seu jazigo é maior que a de qualquer coronel ou bispo. As pessoas levam ex-votos, fotos de pernas curadas, pedidos de emprego. O general das sombras agora comandava um exército de devotos. A ironia do destino é maior que o sertão. O homem que veio para saquear e destruir a cidade acabou se tornando o seu guardião espiritual mais famoso. Jararaca não pertencia mais a Lampião, nem ao exército, nem aos carrascos.
ele pertencia ao povo que o perdoou na base do milagre. A saga de José Leite de Santana, o Jararaca, encerra-se não com um ponto final, mas com uma interrogação que ecoa no vento seco do Rio Grande do Norte. Quem foi ele, afinal? O soldado desertor que trouxe a técnica militar para a barbárie do cangaço? O criminoso que caiu nas trincheiras de Mossoró? Ou o mártir que, na agonia da cova, encontrou a redenção que a lei dos homens lhe negou? O sertão é terra de contrastes, meu patrão. Nele, a santidade e o pecado bebem na mesma cacimba. A história de Jararaca nos ensina que o julgamento do povo é mais forte que o das autoridades. Mossoró, a cidade que o venceu na bala, foi a mesma que o acolheu na alma. Hoje, o espetáculo da chuva de bala revive o combate todo ano, mas no cemitério, o silêncio das velas acesas conta outra história, a de um perdão que ultrapassa a vida. Jararaca virou o símbolo da dualidade sertaneja. Ele é o lembrete de que por trás de toda farda de brim e de todo fuzil, bate um coração humano capaz de erros terríveis e de sofrimentos indizíveis. Ele morreu como bandido para renascer como lenda, provando que nem mesmo a terra mais pesada pode sufocar o mito de quem soube morrer com altivez. Agora, quando você ouvir o guizo de uma cobra ou o som de um trovão distante para as bandas de Mossoró, lembre-se do cabra que foi bicho, soldado e santo. A história de Jararaca está escrita no mármore do túmulo e no barro do chão, selada para sempre no juízo de quem conhece o sertão por dentro. O caos acabou, mas a lenda, essa é eterna.